Bom dia, tudo bem? Ontem fizemos a leitura do Apocalipse, do livro de Apocalipse, o capítulo 1 apenas. E foi um dia bem legal, bem maravilhoso, sempre tentando explicar de forma simples, sem complicações, até porque o livro de Apocalipse em si já tem muitos símbolos e a minha intenção ao ler com você e estudar não é de complicar ainda mais. Não quero impor sobre você aquelas doutrinas ou correntes que nós conversamos antes de ontem. Quando eu me propus a ler o livro de Apocalipse com você e estudar, o ler é como nós temos feito desde o dia 7 de abril, com todos os evangelhos e as cartas de Paulo e Pedro e dos outros que escreveram as suas cartas. Mas a minha proposta é de ler e estudar com a perspectiva desse estudo de ser somente um olhar segundo a tudo que nós já lemos dos evangelhos. Esse é o estudo que eu propus e que eu proponho a vocês. Foi o que nós fizemos ontem. Enquanto nós líamos o primeiro capítulo de Apocalipse, nós íamos evocando, lembrando, trazendo as nossas memórias tudo aquilo que os evangelhos já disseram como sendo verdades, tendo sempre Jesus como a interpretação da própria Escritura. Então, quando nós lermos o Apocalipse, nós sempre vamos ler com a perspectiva de que Jesus já cumpriu e aquilo que ainda não aconteceu como fato histórico, nós também vamos olhar para Jesus, ver o que ele disse, o que ele falou e o que ele encarna como sendo o cumprimento da profecia ou como sendo a profecia que ainda irá se cumprir. Essa é a nossa proposta, ler o livro de Apocalipse e estudar o livro, mas não estudar de forma tão minuciosa, até porque nós precisaríamos de muito tempo para estudar de forma minuciosa, todos nós. Então, o estudar, se é o que propomos, é ler e estudar tendo o todo do Evangelho aqui na nossa mente. Até porque nós já lemos todos os Evangelhos, os 4, lemos Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Filemon, lemos 1 e 2 Pedro, Tiago, Tito, Hebreus, 1 e 2 terceira carta de João, Judas. Então temos todas essas informações na nossa mente. Nós já sabemos ainda que seja de forma simples, mas nós já conseguimos compreender o que é e o que não é, o que parece ou o que não parece com a encarnação de Deus. Ok? Então já vamos ler sabendo dessa informação, sabendo desse olhar. Hoje nós leremos o capítulo 2 de Apocalipse. Aqui vai iniciar a sequência das cartas às 7 igrejas que nós já conversamos antes de ontem. E essas 7 igrejas estão localizadas na Ásia, que hoje estão só as ruínas
lá na Turquia. São 7 igrejas. Lembrando, são 7 igrejas a essas cidades que nós já lemos ontem. Lembra de igreja com tudo aquilo que nós conversamos ontem. E essas 7 cartas são enviadas aos 7 pastores, porque ele tem as 7 estrelas na sua mão e os 7 cartiçais, significando ele tem os 7 pastores e tem as 7 igrejas em suas mãos. Ele conhece tudo, ele conhece todos. 7 representando a quem acredite. É uma linha teológica que as 7 igrejas representam os 7 períodos da igreja em toda a história. Eu não quero apresentar essa linha, eu quero apenas ler e ir estudando com você a partir de tudo que já lemos. Se elas representam os 7 períodos da igreja, nós saberemos isso. O que importa de fato é que cada igreja tem sua particularidade e todos os problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que de bom ela tem se assemelha com todas as épocas, com todas as gerações, se assemelha com as dificuldades, com os anseios, com as vaidades, com os enganos, com os equívocos de todas as igrejas, de todos os pastores, de todos os membros e de toda a história. Somente leremos as 7 cartas com a perspectiva não de que elas possam vir a representar os 7 períodos da igreja ou artigo definido na história, não. Leremos e incluiremos o olhar de Jesus em cada igreja, em cada carta. Amém? E tem algo particular, tem algo comum nas 7 igrejas que eu acho que é bem legal que a gente perceba. São alguns elementos comuns. O primeiro é a apresentação. Sempre quando você perceber que nós vamos iniciar uma carta, tem uma apresentação, tem um se apresentar de quem está falando com essa igreja. 2, vai ter um elogio. Em todas as cartas tem esses elementos em comum: apresentação, elogio, vai ter uma reprovação, sempre vai ter um olhar de exortação em amor. Conselho, vai ter um conselho e no final uma promessa. Apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa. Então já vamos ler essas cartas enviadas aos pastores que estão na igreja, sabendo que vai ter uma apresentação para todas, um elogio, reprovação, conselho e promessa. Amém? Vamos iniciar. Apocalipse, capítulo 2. Leia comigo. Tenha uma caneta ou um lápis nas mãos para fazer suas marcações. E se puder, leia comigo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, que significa desejada. Éfeso, que significa desejada. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Você lembra lá quem plantou a igreja de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo. Está lá em Atos que nós lemos. E ele deixou lá 2 pessoas para cuidar desse processo, igreja, desse fenômeno. Foi Áquila e Priscila, e mais depois Alexandre. Então a igreja de Éfeso foi implantada pelo apóstolo Paulo, que lá nessa cidade tinha Áquila, Priscila e mais para frente Alexandre. Foram aqueles que conduziram, que ajudaram no processo da igreja como fenômeno, como reunião de pessoas, como ajuntamento de gente que estava somente interessada a se entregar ao Evangelho. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Isto diz aquele que tem
os 7 pastores e que anda, que transita, que caminha no meio de 7 igrejas. Conheço as tuas obras. Eu conheço o que sai de ti como obra, como atividade diária, como compromisso, como a fazer na direção do reino, na direção do corpo. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Eu sei que tu tens se dedicado, tens sido paciente, tens sido longânimo, tens tido paciência com os que chegam até você como possibilidade de dores e aflições. E você tem tido paciência. Conheço as tuas obras, sim. Conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achartes mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhar-te pelo meu nome, e não te cansartes. Eu tenho observado tudo isso, eu sei que você com toda a paciência tem trabalhado e tem exaltado, tem propagado, tem divulgado o meu nome e tudo isso que você fez na direção do outro, do mundo, propagando o meu nome, você não se cansou disso. Eu sei disso, mas porém, eu tenho uma coisa contra ti. No entanto, eu tenho algo contra ti que é pesado demais. Eu tenho algo contra ti, igreja de Éfeso, que é aquilo a qual ninguém pode se apartar. Eu tenho algo contra ti, igreja de Éfeso, que deixar-te o teu primeiro amor. Então eu entendo deixar do primeiro amor. Do que adianta ter as tuas boas obras? Versículo 2. Do que adianta ter do teu trabalho, da tua paciência? Do que adianta sofrer por causa do meu nome? Do que adianta ter toda a paciência, propagar o meu nome e não se cansar de propagar, de servir, de trabalhar? Mas se você deixou o primeiro amor, lembra o que diz 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu me tornasse um ser capaz de comunicar com todos os idiomas possíveis do homem, da criação, qualquer idioma, e também tivesse a capacidade de me comunicar com seres alienígenas, anjos, demônios, principados, ainda que eu fosse aquele ser que entendesse qualquer idioma, quer ser falado, quer ser por libras, quer ser por código, quer ser por qualquer possibilidade de se comunicar com tintas, ainda que eu fosse esse ser que me comunicasse com todos os homens e com toda a criação possível, com os animais. Ainda, se eu não tivesse amor em mim, se eu não tiver o amor, se isso não for segundo e somente pela vereda do amor, eu somente me tornarei um ser igual e tão somente parecido com um sino que faz muito barulho, somente barulho. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que aquele que está indo para a fogueira, eu me entregue no lugar dele, mas sem amor, eu somente me tornarei cinzas, um churrasco sem significado concreto. Ainda que eu pegue as minhas riquezas, todas elas, quer ser espécie, quer ser bens, quer ser carro, quer ser casa, quer ser fazendas, quer ser propriedades, ainda que eu pegue tudo isso que eu tenho, venda e dê o dinheiro aos pobres, eu vou ajudar sim o pobre. Meu Deus, quantos comerão bem? Quantos terão o que comer? Mas sem amor, eu não vou ser pleno. Sem amor, eu me torno somente um vaidoso dos tempos das redes sociais que usam seus filtros
para a sua vaidade pessoal. Se não tiver amor, de nada vai valer. Ainda que eu tenha fé de transportar um monte, diga a esse monte, sai daqui e vai para ali, vai para outro lado. Ainda que eu tenha a fé de orar e olhar para uma pessoa que está no fim da sua morte, num estado, um câncer terminal, eu diga para aquele câncer, sai daqui e te lança para fora. Ainda que eu tenha a fé de dizer para alguém que já morreu, diga, levanta-te e anda. Mas se eu não tiver fé, todos esses que foram alcançados pela minha fé, eles vão ser beneficiados. No entanto, a plenitude do benefício da fé não terá a sua completude, porque eu fiz sem amor. Ainda que eu faça muitas coisas, ainda que eu exerça o meu trabalho em qualquer direção, mas sem amor, de nada vai valer. Igreja de Éfeso, eu vejo que tu tem boas obras, trabalhas bastante, sofre com paciência, e ainda assim propaga o meu nome incansavelmente. Mas contra ti eu tenho uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Você deixou o amor. Sem amor não dá para fazer. Você pode fazer qualquer coisa, ser ativista, ter os teus compromissos, as tuas responsabilidades na igreja. Tu pode ter tudo, mas se tu não tiver o amor, tu não tens nada. Segundo a sociedade, todos talvez te verão como aquele ser responsável, um ser íntegro, um ser moralmente correto, que não anda em festas, que não ouve canções que não sejam do cunho religioso, que nunca se prostituíram, que não bebem, que não fumam, que são seres equilibrados. Mas, porém, tudo que tu faz, igreja de Éfeso, é sem amor. Você abandonou as primeiras obras, você abandonou o primeiro e o único e o tão somente combustível, força motriz, modus operandi, que de fato tem significado para Deus, que é feito em amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te hoje, e pratica as primeiras obras. Volta urgentemente ao motivo correto. Volte às primeiras obras, as obras feitas em amor. Talvez não sejam tantas, talvez não sejam no caminho do ativismo, talvez não sejam grandiosas como você tem feito, mas elas têm que ser no amor. Então volte a elas. Quando não brevemente, agora vem a exortação. Eu vou vir a ti. Se isso não acontecer, eu vou vir a ti e tirarei do teu lugar, de dentro de ti, de dentro da tua congregação, a minha luz, o meu cartiçal, se você não se arrepender. Então, antes que eu venha contra ti, porque ele vem, e ele está vindo todos os dias para muitos. Muitos estão recebendo essa visita do Senhor. Assim como ele vai vir, ele está vindo todos os dias. Bilhões e milhões de vezes Jesus já veio para muitos. Para alguns ele retirou o cartiçal. Para outros, ele deixou uma eternidade dentro. Mas Jesus vai vir. Mas ele também está vindo todos os dias para muitos. E o convite dele é que antes de ele vir de forma gloriosa, como sendo a segunda vinda, antes de ele vir como a segunda vinda, ele quer que você se arrependa, porque ele vai vir, ou na segunda vinda, ou quando você morrer. Ele está vindo todos os dias. Então volte às obras do primeiro amor, porque eu tenho algo contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende agora, porque senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se tu não te arrepender. Versículo 6. Tens, porém, isto ao teu favor. Tens algo ao teu favor.
que você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo que era uma espécie de agnósticos. Eles queriam que o que você fizesse no corpo, você não afetaria o espírito. Então não importava, você poderia ser o cara mais profano, a mulher, o ser mais profano, continuar se servindo a Deus, orando, jejuando, congregando, ajudando, mas poderia ser um prostituto, uma prostituta existencial, praticando qualquer abominação no teu corpo, porque os nicolaítas criam que o que você fizesse no teu corpo não afetava o teu espírito. Por isso você poderia ser qualquer ser na vida, mentiroso, avarento, presunçoso, vingativo, cheio de ideologias, preconceituoso. Então isso é um ponto positivo, porque a igreja de Éfeso, ela odiava essas obras. Ela tinha essa preocupação de não ser um ser ambíguo. Tinha preocupação de ser um ser íntegro. Mesmo que ela tivesse se apartado do amor, mas ela tinha sempre o olhar na perspectiva de não se misturar com essa ideologia dos nicolaítas, do agnosticismo, de acreditar que você poderia servir a Deus e ser um canalha no corpo, porque o que é feito no corpo não afeta o espírito. Então esse era o ponto positivo da igreja. Eu tenho algo a teu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, eu não me agrado. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é uma referência ao livro de Gênesis, que você já leu e conhece bem a história. Lá no jardim, no paraíso, quando Adão e Eva foram colocados para cuidar não só do paraíso, mas de toda a terra, mas foi criado um paraíso para que eles se localizassem, tivessem uma geografia como morada e como foco do seu trabalho e do seu cuidado. Nesse paraíso existia tudo que eles podiam comer, mas tinha duas árvores importantíssimas e com figuras de um simbolismo poderoso. A primeira, que é muito citada e muito conhecida por nós, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida ali. Agora você já parou para perceber que Adão e Eva nunca foram tentados a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e da vida? Eles foram tentados a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só depois que eles morreram, eles quiseram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que eles desobedeceram a Deus e foram até o fim no fruto do conhecimento do bem e do mal, Gênesis nos narra esse relato. O homem pecou e é conhecedor do bem e do mal. Então coloquemos um anjo diante da árvore do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal eles comeram sim. Então protejamos a árvore da vida, para que o homem não coma do seu fruto, porque se ele comer nesse estado de queda, ele estará perdido eternamente. E aqui a Bíblia diz: ao que vencer, ele irá lhe dar a árvore do conhecimento, a árvore da vida. Ele vai comer a árvore da vida. E a árvore da vida é uma figura, é um arquétipo de Jesus. E hoje nós comemos dele, lembra? Aquele que não comer da minha carne
e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não entra na eternidade, não se funde comigo e não se torna um com Deus. Então, ao que vencer, eu dar-lhe-ei a minha carne e o meu sangue. Ao que vencer significa aquele que se entregar a mim em amor, de forma integral, completa, sem reservas. Aquele que se entregar a mim de forma íntegra, vai comer de mim. Porque esse é o meu corpo e o meu sangue, que é entregue por vós para a remissão dos pecados. Então a igreja de Éfeso, ele promete: ao que vencer, vai comer de mim. E em comendo de mim, eu estarei dentro dele. Porque eu sou Emanuel, Deus dentro de nós. Versículo 8. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto: o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Lembra? E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto, o que diz que é o primeiro e o último, que existe para sempre, que já viu todos os apocalipses possíveis, que já viu todas as pestes, maremotos, pandemias, fome, já viu todos os apocalipses, já viu todas as tragédias, das mais absurdas, todas as guerras. Quem está te dizendo isso, igreja de Esmirna, é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu já vi todos os apocalipses possíveis e todos eu venci. Porque eu morri e revivi. O que te diz estas coisas, Esmirna, é aquele que já viu todos os fins possíveis de todas as naturezas, todos os mundos paralelos da possibilidade do mal humano, todos os fins que o mal humano conclui, promove, todos os fins eu já os vi e já os venci na cruz, porque eu morri e revivi. Versículo 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, porque a igreja de Esmirna era uma igreja pequenina, era uma igreja, na perspectiva do olhar humano, pobre. Mas esse, que é o primeiro e último, que foi morto e reviveu, diz: eu conheço as tuas obras e as tuas tribulações e a sua pobreza, na tua perspectiva, na tua referência à pobreza. Mas para mim, tu és rica. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Porque nós já temos instalado em nós a certeza que saiu da boca de Jesus, que quem nele está já passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo já foi teletransportado do reino das trevas, do reino dos infernos possíveis, do reino da segunda morte, do lago de fogo. Quem está em Cristo já foi teletransportado, já foi da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então quem vencer, além de receber a coroa da vida,
não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Lembra o que é? Hebreus já nos diz que a palavra de Deus, o Evangelho, a encarnação de Jesus tem o poder de separar juntas e medulas, espírito da alma e do corpo, sem ferir nenhuma dessas dimensões. Ele chega com essa espada que é a palavra, que é Ele mesmo, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. Separa o corpo do espírito, separa o espírito da alma, sem danificar nenhuma dessas dimensões do ser triuno. É a única, é uma espada de 2 gumes. Então, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que é a própria palavra, isto diz aquele que é a encarnação dessa palavra, que tem como figura uma espada de 2 gumes, que corta tanto para o bem, para discernir o homem, mas também o corta para o expor, colocar diante dos seus olhos toda a sua maldade. Ele fere para salvar aquele que decide ser salvo pelo converter-se em metanoia, mas também essa espada tem outro lado, é para destruir os inimigos do Evangelho. Então aquele que tem a espada de 2 fios, que tem a palavra, que é a própria encarnação, é que te escreve essa carta. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Você lembra de Balaão? Nós já conversamos sobre isso. Balaão era um homem, um profeta, que se dizia profeta de Deus, que quando foi chamado para dar alguma estratégia para destruir o povo hebreu, ele diz ao general: você não pode amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus, mas você pode fazer uma coisa, porque ele tinha um prêmio, ia lhe ser dado dinheiro para ele apresentar uma estratégia para destruir o povo. Ele falou: olha, faz o seguinte, você se mistura, oferece comidas sacrificadas e faz com que as mulheres tenham relações com eles, assim você os destruirá. Então, pela avareza, pelo prêmio da avareza, Balaão se vendeu. Mas algumas coisas tenho contra ti, igreja de Pérgamo, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que se vendem, aqueles que têm como foco o prêmio do dinheiro, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, assim como Balaão ensinou a estratégia para que o general enviasse pessoas para se misturarem e para doutrinarem o povo de Deus. Assim também no meio de vocês tem aqueles que se misturam e apresentando a teologia da prosperidade, tendo dinheiro como foco. Assim como Balaão se vendeu por causa do prêmio do dinheiro, no meio de vocês já tem aqueles que propagam a teologia da prosperidade, que diz que você não pode ficar doente, que diz que você não pode ser pobre, que diz que você não pode aceitar nada mais, nada menos do que o topo, porque você é cabeça e não cauda. Essa é a teologia de Balaão, é a teologia do prêmio que se vende, que se mistura no meio do povo de Deus para implantar o mamon como Deus, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também
os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Já lembro que lemos lá em Éfeso, dos nicolaítas, aqueles que acreditavam que podia se prostituir, podia fazer o que viesse a ser no corpo, porque não tocaria no espírito, que não moveria nada no espírito, o espírito continuaria reto. Que não é verdade. Deus abomina essa ideologia, o qual tens a doutrina dos nicolaítas, diferente da igreja de Éfeso, que abominava a ideologia e a ideia dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo. Não, a igreja de Pérgamo, assim também tem os que retêm, os que são a doutrina dos nicolaítas encarnados. Eles, além de aderirem à teologia da prosperidade para si, eles se prostituem e sacrificam, comem os sacrifícios dos ídolos. São seres maus, são seres que fazem as piores perversidades no corpo, porque acreditam que assim os seus espíritos não serão tocados. Mentira, eu odeio isso. Assim diz o Senhor. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, lembra? E contra eles eu batalharei com a espada da minha boca. Eu sou a própria espada, que é a encarnação do Verbo. A minha vida encarnada destruirá esses, porque eles dizem que o que eles fazem no corpo não destrói, não toca o espírito. Eu vou mostrar com a minha própria vida que isso é uma mentira existencial. Eu me mantive íntegro na alma, no corpo e no espírito. Eu não aproveitei, eu não usurpei ser Deus e pratiquei as piores atrocidades e abominações no corpo, me confiando, tendo como álibi que meu espírito vem de Deus. Não, isso é abominável. Então, nesse dia, eu virei contra vocês, com a espada que sai da minha boca, com a palavra encarnada. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui uma referência que na igreja de Pérgamo tinha um costume de quando as crianças nasciam, era escrita o nome dessa criança numa pedrinha branca, e assim eles faziam parte dessa etnia, desse povo. Jesus está fazendo essa referência, mas também é uma referência do maná, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Lembra? Lá em Êxodo, quando o povo estava com fome, Deus falou a Moisés: Moisés, toda manhã, 5:30, 6 horas, eu vou enviar o maná do céu, o pão, para que o povo se alimente, mas que ele só pegue o necessário para o dia e coma. Então Jesus diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei do pão que desce do céu. E o Evangelho já disse que Jesus é o pão vivo que desce do céu. Também darei uma pedra branquinha, e nessa pedra eu vou colocar o nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe e aquele que deu. Jesus está dizendo que se você vencer, que se você se entregar somente no amor a Ele, você vai tê-lo como pão eterno, o maná. E além do mais, Ele escreverá o teu nome numa pedra, além de ter o teu nome já escrito no livro da vida. Isaías diz que ele tem o teu nome escrito na palma da mão dele. E uma referência ao que acontecia nessa cultura do primeiro século, quando uma criança nascia e era reconhecido como cidadão daquela cidade, daquele país, escrevia o nome dessa criança numa pedrinha branca. E entenda, esse nome escrito nessa pedrinha branca era evidenciado e ratificado que ele era cidadão daquele país, daquela cidade, daquela nação. O que Jesus está te dizendo é
porque você, além de se alimentar dele, que é o pão que desce do céu, ele vai escrever o teu nome numa pedra branca, significando individualidade. Você é um indivíduo único. Só você saberá esse nome, é porque esse nome tem a ver com a tua individualidade. Esse nome não se apartará do que tu és. Esse nome que vai ser escrito nessa pedrinha branca é somente, não só o teu nome, Wellington, o teu nome, Maria, o teu nome, mas é o nome que representa quem você é essencialmente. É o nome do desnudar da tua alma, do que de fato tu és. Então, você saberá o nome que estará escrito nessa pedrinha, porque você vai ser esse nome encarnado, você é esse nome. Então, quando eu chegar e te olhar, eu vou te falar, você é isso, e escreverá numa pedrinha, e você saberá o nome. E eu que escreverei seu nome, diz Jesus, eu também saberei porque você é aquilo que você é, aquilo que eu te criei para ser. Então, ao que vencer, vai se alimentar de mim, porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná. Eu colocarei o teu nome numa pedrinha branca. E essa pedra vai ter o teu nome, que é a tua essência. Não é o teu nome histórico, não é o teu nome colocado no teu RG. É o teu nome que você é, a qual ninguém conhece, porque cada um será o que é. Ninguém poderá se apartar daquilo que não é. Porque aqui nessa dimensão para onde eu te levarei, aqui não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lembrança de traumas. Você vai ser e enxergará nitidamente. Não vai ter os traumas. Você vai ser quem você é. Você vai sentir o que de fato é o sentir íntegro. Você vai ver o que de fato é ver de forma integral. Tocar todos os toques que você se propor a fazer, esses toques terão o peso de um toque e um sentir absurdo. Você vai ser integralmente quem você é. Você é individual. Por isso que essa pedrinha é única. Você vai ser um indivíduo em mim. Você vai estar em mim, no meio da congregação eterna, mas você vai ser um indivíduo único, com as suas tarefas, com os seus afazeres, de acordo com aquilo que você é. Essa pedrinha branca garantirá a tua individualidade, singular, mas plural, singular, mas fazendo parte de tudo e de todos. Ao que vencer, receberá tudo isso, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe e aquele que dá. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que vê tudo, que transpassa tudo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jezabel é uma figura de um ser, de uma mulher independente, de uma mulher cheio de perspicácia, cheio de maldade, cheio de idolatria, cheio de adultério, cheio de fornicações, cheio de controle, aquele ser e aquela mulher controladora de tudo. Então, eis que, porém, a colocarei numa câmara, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que em outra carga vos não porei, mas os que tendes retenho até que eu venha. É o que vencer,
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, que não mancharam suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Lembra dessas vestes brancas, Mateus 22, se eu não me engano, as bodas do cordeiro, quando o rei fez uma grande festa e chamou os convidados. Os do primeiro convite rejeitaram, e depois ele pediu para que chamasse os povos da esquina, todos aqueles que estivessem nas esquinas, nos prostíbulos, e foi chamado toda a gente, todo o povo, bom e mau, todos. E qual era a condição para entrar nas bodas, nas festas, na festa do rei? Eram as vestes do rei. Não tinha a ver contigo, não tinha a ver com as tuas obras, tinha a ver com o se arrepender em amor e humildade e aceitar sobre você as vestes brancas do rei. Então essa é a condição. O que vencer será vestido das vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de todos os anjos, diante de toda a criação, todo o principado. Eu confessarei o teu nome, porque o teu nome estará escrito numa pedrinha branca, que significa o que você é. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Lembra o que lemos ontem, quando João teve a figura de Jesus glorificado? Ele disse: João, não temas, porque eu tenho todas as chaves, a chave da morte, a chave do inferno, todas as chaves possíveis eu tenho, João. Ao anjo de Filadélfia diz: aquele que tem as chaves de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei as tuas sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer, porque eu implantei sobre a minha igreja
a teologia da prosperidade. Então todos os meus membros têm que ser cabeça e não cauda, são ricos. Aqui eu não preciso de nada. Se eu quiser fazer uma coisa, eu não preciso mais orar. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu tenho influências, eu sou rico. Isso é a igreja dizendo, a igreja de Laodiceia, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçada, é miserável, é pobre, é cega, é nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, e nem a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Perceba que aqui é uma igreja rica. Aqui é uma igreja que está funcionando diante dos olhos da sociedade. Essa era a igreja de Deus. Era uma igreja poderosa, robusta. As pessoas todas eram classe alta. Tinham poder, tinham influência na sociedade. Eram benquistas. Não faltava nada. Quer fazer um evento? Quer fazer um encontro? Não precisa orar. Não precisa mais de nada. Ela tem poder. Ela tem influência. Ela faz e pronto, e acabou. Era uma igreja que estava funcionando. Estava aparentemente tudo bem. Como tu dizer para uma igreja dessa que está tudo errado, está dando tudo certo? Dando tudo certo. É o que a igreja hoje descobriu. Ela descobriu algo, um evangelho. Não é o evangelho. Descobriu um evangelho que dá certo, porém não é certo. Olha, é um evangelho que dá certo, que lota igrejas, que tem uma arrecadação milionária, que faz eventos, faz encontros de casais, faz encontros com Deus, faz moveres, faz tudo o que for, dá lotado os templos, enche estádios, faz moveres de 12 horas de adoração. Porque não precisa mais orar, faz porque deu na sua cabeça, eu vou fazer, foi Deus que me disse, eu fiz, eu posso fazer, e lota, dá muita gente, a cidade para, os prefeitos vão, os políticos se dobram a essa igreja que é rica. Porque a igreja que é rica, a igreja que tem como propósito de enricar, a força motriz é para ter voz, é para eleger prefeito, tem a capacidade. Então essa igreja aqui estava repleta, estava funcionando, estava bonita, acontecia. Não tinha quem olhasse e dissesse que essa igreja não era de Deus, porque ela tinha todos os pré-requisitos para ser de Deus. Um pastor da teologia da prosperidade que diz que os membros têm que ser cabeça e não cauda. Tem dinheiro sobrando na tesouraria. Todos os membros chegaram de bicicleta e agora estão de carro. Tinha uma propriedade, agora tem duas. Era um microempresário, agora é de uma multinacional. Então essa igreja estava funcionando normalmente. Mas olha só o que acontece. Para que você e eu saibamos hoje, nunca mais esqueçamos, que ainda que essas igrejas que você vê, aparentemente, estejam funcionando e que esteja dando tudo certo, olha só a repreensão de Deus. Olha o absurdo dessa igreja de Laodiceia. Versículo 20 do 3º capítulo de Apocalipse. Você já leu muito isso, mas talvez nunca tenha se percebido. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, olha só, essa igreja está funcionando, está bonitinha, é rica, pode comprar tudo, pode fazer eventos, encontros, moveres, pode fazer seminários, eventos de adoração, mas Jesus está fora da igreja. Ela está tão engravidada pela vaidade, pela avareza, pela busca incessante de ser reconhecida na sua cidade, fazendo marchas para Jesus, só com cunho político, ideológico, só para ser conhecida. Mas Jesus está fora. Entenda, todos esses encontros, moveres, marchas que eu estou falando, eu não estou aqui desconstruindo encontros, Deus me livre. Não estou desconstruindo encontros de casais, encontros com Deus. Não estou construindo nada disso, essa não é a minha intenção. Eu estou usando quando isso é hiper, super valorizado, quando isso é a força motriz, Deus está fora. Quando você faz todos esses moveres, encontros, qualquer coisa que possa ser, com a motivação, com a motivação de lotar a tua igreja, com a motivação de ser reconhecida,
Eis que estou à porta e bato. Tem alguém ainda nessa igreja aí de Castanhal, que está lotada de gente, reconhecida na cidade? Ainda tem alguém, pelo menos um aí no meio desse povo. Mas o príncipe da paz está fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ainda tem alguém são, se ainda existe alguém que não se embriagou com a teologia da prosperidade, que é do mal, é do diabo, essa teologia da prosperidade é maligna, não vem de Deus. Tem alguém aí nessa igreja de Laodiceia, que representa todas as igrejas também. Tem alguém aí que está ouvindo minha voz porque eu estou fora, eu não estou dentro, eu não estou aí. Vocês estão usando o meu nome, expulsam demônios em meu nome, fazem sinais, prodígios e maravilhas em meu nome, fazem encontro com Deus, encontro de casais, 12 horas de adoração, fazem lives com os pastores mais renomados da cidade, mas eu estou fora. Tem alguém aí, alguém são no meio desse povo louco, ensandecido, engravidado, embriagado, ludibriado. Tem alguém ainda que pode ouvir a minha voz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acabamos o capítulo 3. Amém. Essas foram as cartas às igrejas. É assim que nós vamos estudar, nessa perspectiva, sem complicar, sem apresentar símbolos para você ficar ainda mais complicado no interpretar. Beijo a todos, viu? Como sempre fazemos, de forma nominal. Adriana, beijo, mãe, Maricélia, Salmer e Michele. Muito obrigado, viu? Por terem ficado comigo. Obrigado, Jesus. Dilata nosso coração, expande nossa mente para toda a possibilidade do amor. Essa é nossa oração conjunta. Em nome de Jesus. Amém. Se puder compartilhar com seus amigos essa mensagem, agradeço. Fiquem todos com Deus e até amanhã, 6 horas em ponto.